Olá, pessoal. Psicologia e Propósito entrando no ar mais uma vez. E muito obrigado por já abrir a sua casa e nos receber aí com tanto carinho. É bom demais a gente ter um espaço para compartilhar informações, conhecimentos e vivência. Até porque a gente precisa ter uma vida de propósito. Mas para isso, a gente conta com saúde física e mental. Saber lidar com as emoções é um desafio para todo mundo. Hoje, em especial, a gente quer falar sobre ataque de pânico. Não estou falando de um medo de barata. Eu estou falando de pânico, aquilo que impede você de sair de casa, de fazer uma viagem, aquilo que te atrapalha até para trabalhar. São situações que está aí, possível para todo mundo. Muitos enfrentam e nem sempre têm o acompanhamento necessário para conseguir lidar com tudo isso. Hoje, em especial, a gente vai conversar para esclarecer um pouco desse assunto. Ela que é psicóloga, foi minha professora, eu estou com uma grande responsabilidade aqui. Professora Ellen Mariani, tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu falei antes e vou repetir aqui no ar para você de casa que eu poderia ter feito a entrevista com você enquanto você estava me dando aula. Exatamente. Teria sido muito proveitoso, né? Eu ia falar muito de alguma aula assim, só para você achar que, caramba, ele sabe tudo. Para provar que assistiu. Pois é. Mas, só de início, a professora Ellen foi minha professora de grupoterapia e hoje eu trabalho com grupoterapia, botando em prática tudo que ela me ensinou e foi muito legal e está sendo muito bacana vivenciar isso. Ellen, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje. A gente vai conversar sobre esse ataque de pânico, que é diferente de um medo de alguma coisa que deixou a pessoa nervosa. E é bem importante a gente saber diferenciar uma coisa da outra, né? Sim. Como é que você diria para a gente o que é um ataque de pânico? O que a gente sente? A gente sabe que é uma coisa que vai além das emoções, vai para o fisiológico, né, e tudo mais. Como é que você lida com tudo isso? Então, a gente entende hoje, a nível da psiquiatria moderna e da nosologia, né, dos transtornos, que o ataque de pânico ele é um medo iminente e irracional. Uhum. Ele não precisa de uma explicação e quase nunca ele vai ter um motivo aparente ali. Então, você não precisa ter um medo anterior à situação, algo do tipo. Vai ser súbito, né? Entendi. Vai ser uma coisa que te domina naquele momento que ele surge. Então, ele vem carregado de sintoma físico, né? Ele vai vir de taquicardia, sudorese. Sudorese é aquele suor que a pessoa fica suando excessivo. Ali. Ela não está correndo, ela não está subindo escada e começa a suar, Exatamente. Você pode ou não apresentar todos os sintomas. Eles são muito intensos. Você pode apresentar vômito, tontura. É mesmo? Algumas pessoas podem apresentar dor de barriga, né? Vai depender muito da composição biológica daquela pessoa também. Mas os sintomas vão ser muito intensos e muito abruptos. Então, você vai sentir eles num período muito curto e de forma intensa demais. Na hora, parece que não vai passar, né? Que aquilo é mais longo, mas ao mesmo tempo que ele é muito intenso, ele também tem um período de duração que é no máximo, ele atinge um pico em 30 minutos. E depois disso, ele não vai aumentar. Mas quando a gente está na crise, a gente não vai lembrar desses detalhes, né? São os 30 minutos mais longos da vida daquela pessoa, né? Porque ela não consegue perceber nenhuma outra escapatória. É como se ela não visse saída. A base para você ter o ataque de pânico é, de fato, você interpretar que aquilo ali pode te matar. Então, está envolvido o medo daquela perda de controle. Então, as pessoas relatam muito que elas vão... eu posso enlouquecer, eu vou perder o controle sobre isso, eu vou morrer, porque tem elevação de batimento cardíaco. Então, tem um medo, né, da morte iminente ali, que é uma característica do ataque de pânico mesmo. A pessoa já acha que está tendo um infarto. Sim. E é comum isso, né? Sim. Eu já vi casos, né, de uma paciente que fala que não, eu sinto um negócio que eu acho que estou tendo um problema no coração, preciso ir para o hospital, eu vou ficar internada e vou morrer no hospital, porque a coisa não é só um nervosinho, extrapola. Hoje, a maior porta de entrada em emergência ligado a alguma condição psicológica é o ataque de pânico. Porque é ele que faz com que a pessoa interprete que ela está passando mal e aí ela vai buscar o serviço médico com a interpretação de que está infartando ou algo do tipo. Então, o médico identifica que não é nada biológico e aí geralmente a pessoa sai com encaminhamento para psicologia. Mas é a porta principal de entrada, porque uma crise de ansiedade ou algum outro problema psicológico, a gente
gente não tenha esse perigo iminente de morte dominando. Mesmo depois que a pessoa já tem o diagnóstico e já entende que isso aqui provavelmente é um ataque de pânico, ela ainda continua tentada a buscar um auxílio médico para prevenir que ela morra. É porque ela acaba acreditando nos pensamentos que ela tem. E o ataque de pânico, ele é um pouco cruel, assim, de se viver também, porque não necessariamente você precisa de uma preocupação para ele acontecer. É do nada. Você não precisa. Quando a gente fala da crise de ansiedade, que ela é muito oriunda de uma coisa que você está preocupado ou pensando. Não é súbito como um ataque de pânico, né? Você fica a nível de preocupação, você tem um sintoma ou outro, mas não é tão intenso como um ataque de pânico. E aí, na crise de ansiedade, você percebe. Você sabe o tema que você está temendo, você sabe que você está preocupado. No ataque de pânico, tem essa sensação que, assim, foi do nada, né? E às vezes eu estava num estado ok e do nada eu comecei a sentir aquilo. Justamente, seria uma questão que eu ia te perguntar, dessa aproximação e distanciamento. Porque a crise de ansiedade, ela vem com um repertório, né? E não quer dizer que eu tenho um ataque de pânico, eu tenha ansiedade, eu tenha crises de ansiedade, eu tenha um transtorno de ansiedade. Não tem uma coisa ligada à outra, mas que pode acontecer, não é? Sim. A gente tem os transtornos de ansiedade, que são vários. A gente tem crises ansiosas, que não significa que você tem um transtorno de ansiedade, mas você pode estar vivenciando momentos de ansiedade mais elevada, que algumas pessoas vão apresentar mais sintomas físicos do que outra, mas nada tão intenso quanto um ataque de pânico. Eu posso ter episódios de ataque de pânico isolados. Posso ter um ataque de pânico uma vez no ano, assim, uma vez na vida, nunca mais tive. Sim. O ataque de pânico, ele pode ser de forma isolada. Quando eu começo a ter repetidos ataques de pânico, a gente vai diagnosticar com síndrome do pânico. Ok. E aí, a gente entra numa outra classificação. Que o tratamento é diferente, às vezes entra tratamento medicamentoso, aí é um outro processo. Sim, sim. Agora, ele vem sem um objeto em si. Por exemplo, a pessoa tem um pouco de medo de altura e ela precisa fazer uma viagem. Não quer dizer que ela é suscetível a ter um ataque de pânico por conta do medo que ela tem de altura. Não. Mas ela pode ter o ataque de pânico no aeroporto, ainda no chão. Pode. Quando a gente fala de medo de algo específico, pode ser um medo que ela vai enfrentar uma dificuldade maior para lidar com aquilo, mas ela vai conseguir, ou não, né? Porque pode ser que ela decida, então, que ela não vai mais voar. E aí ela decide não lidar com aquilo, dependendo da intensidade daquele medo e da evitação que ela faz para o estímulo, que é voar, ou a altura em si. Tem gente que tem medo de atravessar a passarela, né? A gente vai tratar lá no grupo das fobias, que continua no grupo de transtornos ansiosos, mas aí a gente já vai para um outro diagnóstico, das fobias. Aí é uma fobia específica. Entendi. A gente vai ter um outro tratamento, mas isso não significa que o meu paciente com fobia, ele vai apresentar crise de pânico. Ele tem um medo elevado ali, mas ele pode apresentar um congelamento total na situação também. E, aparentemente, todo mundo olha e ele tá... Tá bem. Ele tá, teoricamente, sereno, mas ele pode estar num medo excessivo daquilo. Então, quando eu penso nos quadros ansiosos, não é todo mundo que vai fazer um ataque de pânico, mas quando eu tenho ataques de pânicos repetidos, é síndrome do pânico. Quando eu tenho isolado, geralmente não tem uma temática ali envolvida. Entendi. Mas começou a causar prejuízo na vida, tá te impedindo de ter qualidade no que você tem que fazer, você tem que buscar um tratamento para a gente entender a lógica daquilo. A questão é que, assim, todo mundo tem a ansiedade, que é algo padrão, uma emoção básica da vida. A questão é quando a gente acha que, não, eu tô nervoso, e às vezes a gente não consegue identificar o que a gente está sentindo. Sim. Né? Infelizmente, nem todos conseguem fazer terapia, nem todos fazem o autoconhecimento para saber, isso aqui é raiva, isso aqui é ansiedade, isso aqui é medo, isso aqui chega a um pânico, né? Não sei se a gente pode falar desse jeito, porém, é extremo. E as pessoas acabam juntando tudo. Eu estou muito nervoso. E aí, a gente começa a perceber que tem coisas que nos impedem. Como a Ellen falou, se você não consegue sair de casa, se você não consegue trabalhar ou tem dificuldade dentro do metrô, por exemplo,
quem pega o metrô de manhã, em horário de rush, para ir trabalhar, se tiver crises de ansiedade, ali dentro pode ter a qualquer momento de tanta gente, você não pode nem levantar um pé, senão você perde o lugar para colocar o pé. A questão é, se você tem aquilo ali, olha, eu não consigo pegar essa condução porque eu entro em pânico. É importante você procurar ajuda. Sim. Porque nem sempre a gente consegue resolver as coisas sozinho, né? Você precisa de um acompanhamento, precisa de alguém ali. Agora, o que fazer? Quais estratégias a gente pode usar para lidar com esse pânico? Já que ele pode surgir do nada, certamente tem alguns procedimentos que a gente faz né? Para quando ele chegar, a gente está, pelo menos, bem preparado, né? O que você indica? Quando a gente fala dessa pessoa que está fazendo crise, principalmente relacionado a ambientes públicos. Então, ela vai pegar um transporte ou ela vai num lugar muito movimentado. Ela começa a ficar evitativa de estar nesses espaços. A gente está provavelmente fazendo um outro quadro, que seria de agorafobia, que é uma ideia que a gente vai criando, um medo intenso de estar em locais cheios com muitas pessoas ou que tem uma saída com dificuldade. E aí, se eu tiver uma crise de pânico, eu não consigo sair. E o metrô é um exemplo disso, Sim. né? Então, ele desencadeia, para quem está vivendo esse processo, é bem sensível. Mas shopping lotado, show lotado, e aí a gente está fazendo quadros de agorafobia, que é um outro transtorno específico, né? Mas que eu posso fazer crises de pânico. Quando a gente fala disso, dificilmente a gente vai chegar nesse quadro e vai conseguir malear ele sozinho, sem tratamento nenhum. Mas tem vários cuidados que a gente pode adotar. O primeiro, que parece até piegas quando a gente fala, é que o teu processo ansioso, quando ele está muito desregulado, ele está sendo alimentado também por práticas não saudáveis. Então, se você não dorme, dificilmente você vai controlar a sua ansiedade. Se você não dorme o número de horas necessárias, de 7 a 8. Se você não come bem, isso também pode influenciar. Se você não tem uma prática de atividade física, se você não tem momentos de relaxamento, que não seja só dormir, né? Ter o lazer, ter convivência com outras pessoas. Engraçado, é que você falou 4 coisas que a gente ouve todos os dias na internet, na TV. Boa alimentação, prática de atividade física, relaxamento, horas de lazer e qualidade de sono. São 4 pilares que, como é que as pessoas desdenham disso? Né? Elas acham, não, eu tô aqui, tô comendo aqui um fast food, eu tô relaxando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Né? Não adianta você relaxar e prejudicar o teu corpo com aquele alimento que não é bom. Não adianta você querer ganhar o mundo e perder suas horas de sono. Sim. Você, no final, não vai conseguir lidar com nada. Tem algumas coisas que são inegociáveis, mas a gente negocia com uma falsa ideia de que o que eu estou negociando vai compensar. Não compensa no final. A gente tem um corpo que funciona em conjunto. Isso a gente descobriu cientificamente. A gente achou em um momento que mente e corpo era separado e a gente descobriu que não. Então, a gente tem mecanismos hormonais e fisiológicos que impactam no circuito de emoção, que é cerebral. Sim. Tem toda uma composição subjetiva da coisa e tem o funcionamento básico das suas emoções. Que é natural. Que é natural. Se você começa a influenciar nesse mecanismo, como que você vai fazer gerenciamento das emoções? Como que você vai esperar que na situação que já é desafiadora para você, você vai conseguir trabalhar nela? Você não vai. Sim. Porque o básico não está sendo feito. Então, é difícil com a correria de vida que a gente está tendo, ter uma rotina, né, com tantas coisas para se cuidar, mas quando a gente está num quadro de ansiedade, fazendo ataques de pânico ou já desenvolvendo a síndrome do pânico, o tratamento consiste em você adotar esse estilo de vida, né? Porque ele é protetivo, junto com todo o resto. Então, quando eu vejo alguém que não está tendo acesso ao tratamento, que está com uma dificuldade ali, você fala, então você tem coisas que você pode fazer agora. Sim. Que, teoricamente, não vão te custar. Vão te custar algumas coisas, mas não uma coisa financeira específica. Não vai ser tão oneroso. Tem uma caminhada na rua, é de graça, né? Sim. Dar uma corrida ali, se você conseguir correr, você consegue também. Dormir, né? Dependendo do seu contexto de vida. Se você não tiver um recém-nascido, você consegue planejar ali. Você tá com também. recém-nascido? Não. Você deu uma risada aqui, eu falei assim, eu acho que tá
tem um neném aí, É um não? desespero futuro. Ah, entendi. Já é a crise de ansiedade chegando, Isso, batendo já na é uma porta. preocupação antecipatória. Mas são comportamentos que a gente pode fazer. Quando eu já estou dentro do quadro, eu posso buscar relaxamentos, né? Respirações específicas para me ajudar no momento da crise, que é uma coisa que a gente vai focar muito com o paciente no tratamento também. Estratégias para que você adote nos momentos de crise, para que você vá diminuindo o impacto dela em você e você vai desconstruindo essa ideia, porque esse pensamento é muito fixo no ataque de pânico, que eu vou perder o controle, eu vou morrer. Ou vou enlouquecer. Ou vou enlouquecer dentro daquele ataque. E isso vai se repetir o tempo inteiro. Isso é bem característico. Então, quando a gente começa a enfraquecer a força do ataque, a gente começa a trabalhar esse pensamento também. Olha, eu consegui lidar. É a coisa que os pacientes mais falam. Nossa, foi a primeira vez que eu vi que estava surgindo e eu consegui administrar e foi melhor, né? Então, ensinar essas estratégias, né? Às vezes, na internet tem muito conteúdo, às vezes ensinando uma respiração. Sim. Auxilia, não substitui tratamento. Pois mas auxilia bastante. É uma ferramenta que pode ser usada. A questão biológica é muito interessante porque, assim, a gente tem no nosso cérebro as transmissões os neurotransmissores, né? E às vezes, tem gente que é meio contra remédio, né? Tratamento medicamentoso. Fala assim, não, mas eu vou tomar isso aí, vou me viciar. A questão é que se entrar numa síndrome do pânico, pode fazer necessário o uso de um medicamento. E aí, a gente vai para a biologia, para o físico, não para o emocional, não para a questão de, eu penso isso. Não de pensamento, falando físico. Existem neurotransmissores que eles são, às vezes, recaptados muito fácil, muito rapidamente, e outros não. E num ataque de pânico, falta-se alguns e precisa ter um regulamento, uma regulação dessa parte aí. Se não tiver, nem a respiração ela vai conseguir resolver. Por isso que você falou, que não adianta só respirar. Não adianta ficar lá sentadinho com costas retas. Acho que o mais difícil do exercício de respiração é manter as costas retas. O restante a gente consegue fazer. Mas, vou respirar e vai passar. Não, você precisa fazer todo um trabalho. Acho que a crença no que o pensamento está falando é verdadeiro, eu acho que é um grande desafio para a hora da crise de pânico, do ataque de pânico, não é? A crença no pensamento é um desafio para a vida, se a gente parar para pensar. Porque a gente acredita que o que a gente pensa é verdade. É porque tá na nossa cabeça, né? O tempo todo. Tanto que a gente compra briga com as pessoas, defende os nossos ideais, porque a gente acredita que o que a gente acredita é real. Que o que eu penso, não, se eu pensei, deve ser real. Se eu pensei, é uma evidência. Tá na minha cabeça. Exato. E não é assim, a gente não tem garantia de que o que a gente está pensando é, de fato, a realidade das coisas. Como diz Judith Beck, né? Nem todo pensamento é 100% verdadeiro, né? Exato. E na maior parte das vezes, né? Pois é. Então, desafiar esse pensamento quando a gente está dentro do quadro, né, do adoecimento é difícil, porque você está adoecido. Por isso que a gente busca o tratamento. A gente precisa de alguém ali conduzindo aquilo junto com a gente, porque a gente está com poucas habilidades para aquilo. Então, esse desafio do pensamento é a grande questão. E tem um ponto importante que você falou da parte biológica, que a gente não pode negar, que a gente tem descoberto muito nos últimos anos com a neurociência, que os transtornos mentais têm composição genética e hereditária. Então, se na sua família tem um histórico grande de pessoas com transtorno mental e aí você começa a apresentar um adoecimento, você está tendo muitas crises, não dá para desconsiderar que uma parte daquela sua vivência pode estar atrelado à herança genética que você tem. E aí, pensar em ignorar a medicação é um pouco complicado. Não significa que você vai tomar para sempre, não significa nada disso, mas significa que você tem uma vulnerabilidade maior para transtornos mentais. E aí é interessante que você faça todo o tratamento disponível, né? Sim. A questão é que transtornos mentais, quando a gente ouve, a gente pensa logo assim, foi internado numa clínica psiquiátrica e não saiu nunca mais. Queria se fazer uma loucura com a vida, queria matar os outros, era, entre aspas, né, era um maníaco. A questão é que um transtorno mental ele pode ser de uma depressão maior, pode ser um transtorno de ansiedade, qualquer situação, qualquer transtorno, qualquer problema na saúde mental é um transtorno mental
Pode até ser uma síndrome, pode ser uma crise, pode ser um momento temporário, mas é algo que afeta a saúde mental. Se alguém, sua avó, seu tio, alguém da família teve, a gente tem que ficar atento, né? Porque às vezes a gente reluta para não aceitar aquilo e também não se trata. Sim, pode falar. E o ficar atento não é só nem quando eu fico doente, mas se eu tenho na família um histórico considerável de pessoas que tiveram transtorno mental. Tem uma avó que foi depressiva, tem uma mãe que talvez tenha um quadro de bipolaridade, um tataravô que se matou. Todo mundo sabe que teve um suicídio na família, mas ninguém fala muito. Eu não preciso esperar eu ficar doente para me cuidar. Sim. Eu já tenho a consciência que, caramba, na minha família existe uma vulnerabilidade. Existe a possibilidade de eu ter isso. Eu tenho uma composição genética de predisposição para isso. Não significa que eu vou desenvolver. Porque eu posso construir uma vida que me proteja disso também. Eu durmo bem, eu como bem, eu faço exercício, eu socializo. É como aquelas pessoas que têm a minha avó, minha mãe, são diabéticas. Exatamente. Eu tenho a possibilidade de ser diabético. Não quer dizer que eu vá ser. Exatamente. Mas aí eu já diminuo a quantidade de doce, faço atividade física, faço alguma coisa já para me prevenir ou me proteger, né? Pode acontecer, pode não acontecer. Da mesma forma, pode rolar com a questão mental, né? Com a saúde mental. Exato. E a gente não perde nada, né? O que você tem de negativo em fazer todo um movimento de cuidado? Nada, assim. Você só ganha. Verdade. Você só ganha. Então, a gente trabalha muito a questão da prevenção. É até uma política do Sistema Nacional de Saúde, do SUS, que a gente não tenha que oferecer um monte de serviço especializado para tratar a doença. Mas uma conscientização maior de que a gente... Vamos fazer com que as pessoas tenham práticas mais saudáveis para que a gente não superlote os serviços, Exatamente. Né? E aí é essa ideia. Você não precisa esperar ter um transtorno mental. Você pode começar cuidados desde já para que você tenha uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida com hábitos saudáveis que te protejam das coisas que podem acontecer. E aí, infelizmente, usar o celular em excesso não colabora muito com essa vida. Olha, aí vem a máxima, né? É melhor prevenir do que remediar. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e na volta eu tenho alguns comentários das redes sociais aqui que eu vou trazer para a nossa mesa e a gente vai continuar esse assunto. Se você conhece alguém ou sofre com ataques de pânico, a gente vai até esclarecer um pouquinho mais quando é que o ataque de pânico se torna ou pode ser considerado uma síndrome do pânico. São duas coisas diferentes. Então, nada de se desesperar achando, eu tenho síndrome do pânico. Calma. Vamos devagar. Hoje eu converso com a psicóloga Ellen. Ela é professora, é terapeuta, é da TCC, não é? Sim, sim. Então estamos na mesma praia aqui. Mas a gente encara esses desafios dentro de consultório, na nossa família. E às vezes pessoas que a gente nem conhece que pode calhar de a Ellen está na rua, está num shopping e aí alguém resolve ter um ataque de pânico. Pelo menos você está ali já para saber o que fazer. A questão é, existe um conhecimento para lidar com isso. Não dá para fazer, vai andar. Você está com ataque de pânico, você está em pânico. Vai para a praia. O problema é que às vezes a praia pode gerar ainda mais ansiedade e provocar outro ataque. Bom, como é que a gente faz para lidar com o medo de ter o ataque de pânico? Depois que tem o primeiro, é tão intenso, como você falou, de 20 a 30 minutos de duração, é um turbilhão de coisas que acontecem, a gente fica às vezes com medo de ter um outro. Esse medo pode ser um gerador de outro ataque? Provavelmente. Pode ser que o ato de você... Essa é a base da existência da síndrome do pânico, que é esse medo constante de que você vai ter ataques de pânico. É medo do medo. É o medo do medo. É o medo de você ter outra crise e você perder o controle. É o medo de você... o medo iminente de morte. É o medo de você morrer, mas não um morrer aleatório, um morrer decorrente do ataque de pânico. Uhum. Quando eu começo a repetidamente ter esse medo muito frequente, isso começa a se repetir e eu começo a ter vários ataques, a gente está falando de síndrome do pânico. E aí tem umas regras, né? Eu preciso ter apresentado isso aí com mais frequência nos últimos 6 meses,
vezes para eu entender que é uma síndrome, mas geralmente o ataque de pânico vai levar a gente para esse lugar de pensar que eu posso ter a qualquer momento, que eu vou perder o controle. E eu começo a evitar ir nos lugares. O nosso cérebro trabalha por associação de tudo. Então, ele vai associar que aquele lugar pode me fazer ter um ataque. O que não é uma evidência. Porque várias vezes não está ligado à questão do ambiente Mas em aí si. você pega um estímulo neutro, condiciona com aquilo e acabou. E aí você fica refém. Você cria crença sobre aquilo. Então, o ataque de pânico, ele pode ter essa característica da gente começar a desencadear esse medo. Se repetiu muito. Comecei a ter outros ataques de pânico, eu estou fazendo um quadro de síndrome do pânico. Mas eu também posso ter um ataque de pânico em alguma situação específica ali, porque eu já venho de um quadro de estresse, que é uma outra coisa. Eu já estou ali suscetível àquilo e nunca mais ter, apesar de ter medo. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que, às vezes, a gente, tendo o ataque de pânico, ele nos limita muito. E na hora, para a gente conseguir encontrar uma escapatória, só com treinamento prévio. Né? Não adianta também você saber o que pode fazer, como você comentou, né? A respiração, o trabalho ali de conscientização, de você saber que aquilo é um ataque de pânico. Eu acho que a psicoeducação é muito importante, porque quando você sabe o que você está enfrentando, fica mais fácil para você perceber que ele está se manifestando ou está iniciando. E aí você precisa ter um feeling, mas o que fazer? Isso você precisa ver antes, porque realmente na hora não tem como ver uma porta aberta. E aí a gente vai para a agorafobia, né, que você não vê saída. Falando nisso, você pontuou sobre as fobias, né, e existem várias. Fobia social. Aí tem um comentário aqui que eu vou trazer para a gente falar. Fobia social é algo inexplicável. Tipo porque eu estou entrando em pânico porque eu vou ter que falar com outras pessoas. Isso é agorafobia? Não, quando você tem medo da sua performance social ali. Isso é a fobia social. Isso é a fobia social. Estão diferenciando aí para... Estando cheio ou vazio a situação, ter uma outra pessoa, pensar que você vai ter que fazer o contato, que você vai ser avaliado, tem esse pensamento, né? Que o outro vai pensar que eu sou alguma coisa. Isso a gente está entrando no quadro de fobia social. Mas não necessariamente quando eu tenho uma preocupação mínima. Porque situações, vou dar uma palestra. Normal que você pense um pouco sobre isso. Vou conhecer uma galera nova. Não significa que é fobia social. Mas quando isso te impede, né, de se relacionar, de frequentar lugares, de fazer cursos, enfim, isso tem um prejuízo funcional muito grande, a gente está falando de fobia social. E a fobia social pode até impedir uma pessoa de conhecer a outra metade. Fica com tanto medo de falar com aquela pessoa que você acha interessante e tudo mais, fala assim, não vou falar não. Gente, a fobia, que é esse medo, né, exagerado, e é normal você ter a emoção de medo dentro do controle, né, porque o medo está aí para todo mundo. A questão é que ele não domina, ele não pode dominar a gente. Mas, às vezes, o medo de ser atropelado faz você olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. A questão é quando ele domina. Essa fobia é esse domínio, né, que acaba impedindo. Agora, além disso... A gente tem aqui um outro que é interessante, falando sobre a agorafobia, né, que você trouxe. E esse é muito legal. É legal assim, né, porque ela vai para um show e ela já está desesperada. Olha, tô com agorafobia por causa do show. Sonho com a sensação da multidão e é sufocante. Mas ela vai para o show. E, gente, ninguém vai para um show sem querer ir. Eu acredito nisso. Eu sei que tem gente que vai ver só para curtir e tal, todo mundo... Mas eu só vou para um lugar quando eu quero ir, eu quero presenciar, eu quero ver o que está acontecendo. E aí ela já está sonhando com a multidão e está se sentindo sufocada. Isso é agorafobia. Pode ser que sim, pode ser que não. Ela pode ser uma pessoa que está apresentando esse medo elevado de estar em multidões, aí depende, esse espaço é fechado, ele é aberto, pode ser, mas ela está no enfrentamento ainda, porque ela está no planejamento de estar lá, ela vai. Nem chegou, mas ela planejou que ela vai, ela não desistiu, né, não está evitando. Pode ser que ela vá e seja bastante incontrolável de estar ali. Então, a gente teria que conhecer a história completa. Pode ser, mas é muito característico também do quadro que a gente comece a não ir.
né? E aí a gente se pega nos lugares mais cheios ou mais fechados na surpresa, né? Do nada você olha, está num lugar muito cheio, aquilo começa a te deixar mais nervoso, porque a agorafobia vai levar a gente para evitação. Porque eu faço sempre a interpretação que aquele lugar não vai fazer com eu não vou ter capacidade de fugir, eu vou ter uma crise por conta do local e aí eu prefiro não estar lá. Pode ser inicial, como pode ser também pela intensidade do sintoma que não está muito exacerbado ainda. Quando ela começa a sentir isso no ambiente, a primeira oportunidade dela, ela sai e volta para casa. Sim. Vai para um lugar seguro. Pode não voltar para casa, mas vai para um lugar seguro. Alguma escapatória ela vai tentar ter ali, nem que seja ir para um canto, né? Nunca vai para um meio do show, para ficar muito, muito perto, tá sempre mais atrás. Nunca vai em show fechado, porque você pode ir num Rock in Rio da vida que é aberto. Mas se você vai numa casa de show específica, ela tem teto, ela é fechada. Tem pessoas que suportam um cenário, mas não suporta outro. É bem comum que as pessoas estejam, que sofre disso, esteja num lugar fechado e quando entra, já localiza todas as saídas e planeja como que sairia se alguma coisa acontecesse. Sairia por ali, eu pularia isso, eu faria assim, porque ela já está prevendo que ela vai precisar fugir dali. Muitos podem até pensar que isso é segurança, mas não é bem assim. Porque você chegar num ambiente que você está olhando para as saídas e perdendo tempo articulando o que você faria para sair caso acontecesse alguma coisa, não, você perde um tempo que poderia ser aproveitado. Você sai do comum, não vou te dizer normal, mas sai do comum, né? Você está ali articulando, olha, pode cair aquela pilastra e eu tenho isso aqui para fugir, pode pegar fogo. E eu tô aqui perto do extintor já. E às vezes as pessoas deixam de curtir o ambiente, estar no momento, preocupado com coisas que talvez nem aconteçam. E na agorafobia a preocupação sempre perpassa em eu tô aqui e se eu tiver um ataque de pânico, eu não tenho saída. Eu tô aqui, se eu tiver um ataque de pânico, eu não vou receber socorro, né? Porque ela lê o ambiente como um dificultador ou hostil para aquilo. Na cabeça dela, tudo constrói o cenário de ataque de pânico e ela está em desvantagem. Então, essa necessidade de procurar saída, né, de buscar formas, é porque a pessoa acredita que ela vai perder o controle estando naquele tipo de ambiente. Tem uma mensagem aqui de uma pessoa, de uma mulher falando que ela, daqui a pouco, vai lutar uma batalha contra a agorafobia porque ela vai no mercado sozinha. E ela ainda fala assim no final, me desejem sorte. Porque ela não deixou ainda de ir, talvez pela necessidade que ela tem que ir, mas ela já sabe que lá tem um risco para ela iminente. Na cabeça dela, ela pensa assim, e aí ela já se projeta para enfrentar essa luta, né? É geralmente assim que acontece? Assim também, né? Alguns ambientes, eles são potencialmente estressores para quem vive esse quadro também, porque o mercado tem muita informação, né? Tem muita cor, tem muita coisa ali. E às vezes muita gente, né? Às vezes, dependendo... Aniversário Guanabara... Vai ter muita gente ali. Então, você começa a interpretar muito obstáculo. E visualmente é desconfortável também para quando você já está no processo excitatório ali do corpo, né? Porque é muita coisa para você coordenar. E aí você tem que empurrar um carrinho, lembrar do que você vai pegar, às vezes fazer o cálculo, pensar sobre o preço das coisas e administrar as suas emoções quando você já está nessa vulnerabilidade. E aí, alguns espaços, é bem recorrente a gente ouvir a queixa, né, dos pacientes, que o mercado é muito deles, né, shopping é muito um deles, porque é isso, assim, é muita coisa ali acontecendo. Então, é comum que a gente ouça essa queixa. Nesses ambientes públicos, a gente sabe que a respiração, como você falou, pode ajudar a lidar no início do processo para poder voltar a atenção para algo diferente daquele gatilho estressor, né? Mas se a pessoa não treinar isso, fica um pouco inviável. Existem outras estratégias para, na hora, né, ele consiga fazer. Por exemplo, se ele sair, ele está conseguindo escapar ou
lidar de uma certa forma, se distanciando do problema, ou ele está reforçando aquele pânico daquele lugar? Vai depender do momento que ele tá. Se repetidamente ele sempre foge, a gente está indo para um campo do reforço, né? Mas se naquele dia, naquele momento, a estratégia possível foi embora, é um recurso para lidar com aquilo. Mas se todas as vezes eu começo a sempre ir embora, e aí isso vai me levar a nem ir mais, né? Tô fugindo. A gente tem as técnicas de respiração, que vão precisar de treino prévio para que você consiga dominar a técnica na hora, mas a gente tem algumas técnicas de distração também, que a gente você encontra isso na internet, se você não tiver um profissional para te ensinar, mas a gente ensina muito para os pacientes, que é quando você está começando a perceber, né, seja uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, a gente começa a colocar a tua atenção em outra coisa. Então tem a técnica do 5, 4, 3, 2, 1. Sim. E aí a gente tem uma lista, né, você vai procurar 5 coisas que você pode tocar. Você tem que listar mesmo, falar o nome das coisas. 4 coisas que você pode sentir o cheiro. Porque eu vou conseguir sentir o cheiro do microfone exatamente? Ele não tem um cheiro ali, né? Teria que forçar muito. Então, você tem que encontrar coisas que tem uma fragrância ali no ambiente. Seja uma planta, Exato. Seja uma loja de perfumes, alguma coisa assim. Exato. Depois, você vai procurar 3 coisas que você poderia comer, né? E aí, você vai ali trabalhando essa atenção para os sentidos e para as coisas que não seja pensar sobre a crise. É uma possibilidade, certo. Né? Auxilia alguns pacientes, né? Como a gente também tem a técnica do tentar se conectar com aquilo com agora. Então, dependendo do ambiente que você tá, ficar descalço, né? Tocar o chão, sentir aquilo ali, sentir que as coisas estão no lugar, sentir que você tá no controle, né? Que você consegue ali exercer alguma coisa. E aí eu sempre falo, tanto para os meus alunos quanto os pacientes, não tem como a gente defender uma técnica como soberana. Algumas combinam muito com as pessoas e outras combinam mais com outras. Tem a individualidade. Então, você vai ver, às vezes, uma técnica na internet e você tentou fazer e não rolou. Né? Não é porque o seu caso é um caso perdido, mas é porque aquela técnica, às vezes, não é muito teu estilo. A pessoa agitada a vida inteira. E aí, ela quer tentar, porque quer tentar uma respiração que exige muito dela, às vezes não vai rolar, mas uma outra técnica vai funcionar. Então, a gente tem um repertório de várias possibilidades e aí a gente vai testando até que você encontre uma que você falou, caramba, isso aqui funcionou, isso aqui tá indo. E é ali que a gente vai trabalhando mais. Não é porque a técnica existe que ela tem que funcionar para você. Exato. Eu acho que é bom saber que tem várias possibilidades. A gente pode ver isso com as próprias abordagens da psicologia, né? Tem gente que vai conseguir lidar muito bem com a TCC. Sim. Tem gente que só consegue desenvolver, e eu conheço pessoas assim, só com a psicanálise. Admiro essa pessoa, com todo respeito, mas tem isso, né? A linguagem que cabe mais. Por exemplo, você às vezes vai para um médico, e aí você vai no médico A e o médico B. Aí o médico A te trata de um jeito, o médico B te trata de outro. Você acaba tendo, olha, esse daqui consegue, eu tenho uma troca melhor, ele entende o que eu falo, eu gosto da maneira como ele fala. E você, é a mesma coisa as técnicas para lidar com isso. Falando de técnica, não dizendo que a terapia cognitiva comportamental é pura técnica, que não é assim. Mas como é que a TCC pode ajudar alguém que sofre de ataques de pânico? Sim. A gente sabe da relação com o pensamento, né? Como é que ela consegue fazer essa ressignificação do pensamento para que ela não veja que aquilo ali é um bicho de 7 cabeças, é um bicho-papão, né? Que vai ameaçá-la e pode levar à loucura, por exemplo. Inicialmente, né, quando a gente pega o protocolo de tratamento ali disponível para esses casos, a gente vai focar na parte comportamental. Por quê? Por exemplo, quando você falou assim, eu tô no shopping e aí ir embora é uma fuga, aí eu falo, depende do momento. Porque no início do tratamento, a gente tem que começar, a gente vai sensibilizar aquele paciente para as situações, para os medos que estão ali envolvidos naquilo. E, inicialmente, a gente tem que começar com desafios mais leves mesmo. Então, às vezes, você ir até o shopping, você já está conseguindo cumprir um desafio, mesmo que você chegue lá e vá embora. Mas se a gente já está num tratamento há um tempo, isso continua acontecendo, aí a gente começa a pensar numa não funcionalidade. Então, a gente começa na parte comportamental de reconstruindo
as exposições que aquela pessoa vai fazendo. Então, ela nem saía de casa. O desafio que a gente vai colocar em primeiro lugar com ela, não é ela ir para a praia num sábado, é ela ir à padaria com a mãe. Né? Foi com a mãe. Bacana, voltou para casa. É a técnica da exposição. Sim. Ela vai se expondo aos poucos. A gente trabalha, a técnica da exposição é padrão ouro para as fobias, só que a gente também traz um pouco dessa lógica, né? Não necessariamente com uma sensibilização sistemática por completo ali, mas a gente foca muito em trazer a funcionalidade da vida, inicialmente, para aumentar o senso de autoeficácia, porque se eu nem saía de casa para ir na esquina e agora eu já começo, eu vou acreditando que eu sou capaz de conseguir vencer aquilo. É verdade. Tem um impacto. Então, utilizar as estratégias comportamentais primeiro, para ir aumentando esse senso de autoeficácia, essa esperança no tratamento, essa confiança em mim mesmo, e aí a gente vai entrando nessa reestruturação cognitiva, de desafiar as crenças. Mas se você conseguiu ir lá agora, o que você está pensando disso? Como que você está reavaliando isso? E chegar em algumas questões que antes poderiam não estar tão nítidas para aquela pessoa sobre a vida no completo, né? Que às vezes a vida no completo ali estava um pouco sem sentido, né? Sem uma construção lógica para aquela pessoa. E aí começa a se apresentar um sofrimento que a gente não entende inicialmente, mas que depois a gente vai ressignificando. Tá aí. Hoje a gente está conversando aqui sobre ataque de pânico, né? Ao longo do nosso programa, a nossa convidada, a psicóloga Ellen, veio trazendo a diferença de um ataque de pânico para uma crise de ansiedade, que são coisas diferentes, porque o pânico ele tem uma duração mais curta, mas é bem intenso, mas a crise de ansiedade ela já é mais prolongada, às vezes ela dura dias, às vezes mais do que um dia, né? E assim, as pessoas vão tentando lidar com estratégias. Nos ataques de pânico, a gente pontuou aqui a fuga, né? Não, eu não vou mais ao shopping. Já que eu me sinto tão mal, eu não vou. E eu conheço pessoas assim que, eu vou me sentir mal, tem muita gente, é melhor ficar em casa e já se prevenindo de ter um ataque de pânico, porque sabe que aquela multidão atrapalha. Que tem um nome agora, né? Que é a agorafobia. Exato. E aí a gente percorreu sobre isso. Agora, existem tratamentos, existem possibilidades. Não é porque, eu sofro de pânico que eu vou ser E aí eu vou falar de uma forma que as pessoas têm muito preconceito, né? Eu tenho pânico? Não tenho, que eu não sou um doente mental, né? Bom, infelizmente ficou muito marcado ao longo da história que ter um problema de saúde mental é ser um doente mental impossibilitado, incapaz, que não vai servir mais para nada. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até as pessoas que sofrem dos casos mais graves, elas têm possibilidades de tratamento para poder voltar à ressocialização, ter uma vida. Mas tem uma vida um pouco mais limitada. Um diabético também tem a vida um pouco mais limitada. Uma pessoa que tem uma osteoporose também tem a vida mais limitada. Da mesma forma que alguém que passa por alguma questão de saúde mental vai ter algumas limitações, mas existem vários mecanismos. Você falou, Ellen, sobre a respiração, sobre a questão do 5, 4, 3, 2, 1, que eu acho muito válida, é muito interessante essa. Fora as prévias que você faz, né, de você entender que nem todo pensamento é verdadeiro, e a gente percorreu sobre isso aqui. Agora, a crise, o ataque de pânico, depois de um tempo sendo persistente, como você falou, a gente já pode considerar uma síndrome do pânico, que é um outro processo, que é um outro método de tratamento, mas que está próximo, porque é tudo com pânico. Mas a síndrome já se torna algo talvez um pouco mais efetivo, que eu preciso entrar com realmente mais medicações orientadas pelo psiquiatra. Gente, não chega naquelas farmacinhas que vende remédio e sai comprando. Me dá aí o Rivotril. De quando? Não, me dá aí qualquer um que eu vou tomar aqui, Não toma remédio assim não, gente. Remédio não é só para questões de saúde mental, mas qualquer remédio precisa ter a prescrição médica para você saber dosagem, tempo. Não vai tomando tudo de uma vez, que às vezes, olha, um anti-inflamatório toma mais de uma semana, você pode ter uma hemorragia. Então, cuidado, pelo amor de Deus. Ellen, quero agradecer muito a sua vinda aqui hoje. Foi muito bom reencontrá-la. Minha professora, tenho um grande orgulho. Hoje continua sendo professora, mas está com uma clínica agora, não é? Sim.
próximo ao Norte Shopping, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Exato, em frente ao Norte Shopping, ela se chama NeuroPsi, é uma clínica multidisciplinar, então a gente não tem só psicologia, tem fonoaudiologia, psicopedagogia, nutrição, e aí a gente trabalha com o processo de diagnóstico, né? Muita gente não tem o diagnóstico correto, a gente faz as avaliações neuropsicológicas e depois a gente oferece o tratamento multidisciplinar. Legal, show de bola. Agora, ela gosta de Instagram, sempre posta vários videozinhos. Como é que é para te encontrar? Eu tenho o meu perfil de psicóloga, que é @helenmariani.psicóloga. E para acessar os serviços da clínica, é o @neuropsi_clínica multi. E aí lá você fala com a equipe. Show de bola. Você viu aí no nosso GC as informações. Não deixe de ir, você vai gostar. Uma excelente profissional. Quero agradecer mais uma vez sua vinda aqui hoje. Foi muito bom poder compartilhar e bater esse papo sobre ataque de pânico, que às vezes a gente acha que é só um medinho, que é só um nervoso e vai passar. E às vezes pode abrir um quadro preocupante. Sim, foi um prazer. Eu que agradeço o convite. Tá aqui pra gente falar de um assunto que a população precisa de conhecer, né? Show de bola. Você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer ter você aqui. Eu espero você no próximo Psicologia e Propósito.